9h11, agora há pouco vocês estavam falando sobre carnaval, né? É uma discussão que está sendo... Eu já disse isso há uns 2 meses e ainda continua valendo. Está sendo feita a discussão no momento certo. Tinha que se começar a planejar lá atrás, tem que se discutir agora para tomar atitudes, se necessário for, suspender ou confirmar a tempo. Isto dito, isto posto, já são 71, ontem eram 70, hoje 71 cidades só em São Paulo que cancelaram o carnaval. Cancelaram quer dizer, ou já tinham programado e estão desprogramando, ou sequer programaram e disseram que não vai acontecer. Eu concordo muito com o que disse o Pedro, parâmetros. Quais são os parâmetros? E que eles sejam equivalentes, porque não podem ser iguais, para todas as atividades que reúnem pessoas. Sinto aqui na discussão do carnaval um ranço muito grande, que confesso eu também tinha. Nasci e morei nessa cidade de São Paulo 25 anos antes de sair, depois morei 21 anos fora daqui. Eu só fui perceber a importância do carnaval. E quando nós éramos jovens, não tinha essa movimentação de rua que se tem em São Paulo hoje em dia. Tinha baile, tinha clube. Começou depois que eu já estava quase na faculdade, Folia na Faria, lembra? Mas era um evento, hoje são 800. E o forte era antes do carnaval e depois. No carnaval mesmo era um mico ficar em São Paulo. Não vivemos, nós aqui, essa faixa etária da qual nós fazemos parte, e consequentemente os que vêm antes também, não viveram São Paulo com carnaval. A Thaís foi no carnaval na Tiradentes, lá, quando não tinha o Daqui a pouco você vai dizer que ela foi antes de existir a Tiradentes, né? No tempo da Revolução, ela de 34. Era legal o carnaval lá na 24, ela tava lá. Só vi por foto. Então, para colocar o seguinte ponto na mesa. O carnaval tem uma importância que quem não o vive dificilmente conhece. Uma importância cultural. E eu digo aqui, quem não o vive, eu não vivi quando era adolescente e achava, né, adolescente que era, muito interessante as imagens que eu via do carnaval de rua, sem entender o que aquilo era ou queria dizer. O aspecto cultural movimenta muita gente seriamente no Brasil inteiro. No Brasil inteiro. Escolas de samba em Porto Alegre, por exemplo, são coisa muito séria. Vitória no Espírito Santo, coisa muito séria. Outros lugares, no interior de Minas Gerais, há uma outra vertente do carnaval cultural muito séria. Sem entrar, então, nos estados do Nordeste, especificamente e fortemente, Pernambuco e Bahia. Mas, além do aspecto cultural, tem o aspecto econômico. E aqui eu levantei alguns dados sobre o carnaval nos últimos anos. E não só o carnaval. Para que a gente tenha uma ideia, o impacto do carnaval no Rio de Janeiro em 2019, que foi o último ano em que se teve o carnaval a cheio, foi de 4, só na cidade do Rio de Janeiro, 4 bilhões de reais. A estimativa de perda no ano passado no Brasil inteiro é de 8 bilhões. Mas repare aqui, só uma cidade, 4 bilhões. A gente está falando muito aqui de 4, 2, 3, 5 bilhões, quando a gente está falando de auxílio emergencial. A gente está falando de dinheiro, por exemplo, aqui um montante que equivale aí ao tal do fundão eleitoral. Eleitoral. É o mesmo. Então, aí a gente fica falando, olha quanto monte de dinheiro. E tá aqui. É isso que impacta em termos de rodar dinheiro um carnaval, ou impactou negativamente no ano passado. Eu não tinha ideia. Só na cidade do Rio de Janeiro, 2 meses de carnaval geram 70 mil empregos. 70 mil empregos numa cidade. Temos ideia de quantos taxistas tem no Rio de Janeiro? Eu também não tinha, fui pesquisar. 33 mil. A cidade mais turística do Brasil tem 33 mil taxistas. Só 2 meses de carnaval geram 70 mil empregos só naquela cidade. Então, a gente tem que dar... Outro número que eu fui pegar. Quantos jogadores profissionais de futebol tem no Brasil? 88 mil. É um pouquinho mais do que o Rio de Janeiro gera de empregos temporários na cidade do Rio de Janeiro no carnaval.
Então, a gente não, às vezes não tem a dimensão, tanto cultural quanto econômica, que isso tem. Que essa festa, que não dura só 4 dias, tem no Brasil. E voltando no ranço aqui, parâmetro, Pedro. Gostaria de saber se... é por causa a questão da Covid, e obviamente que tem... Agora, inclusive, com os dados que vêm da Europa, mais preocupação ainda. Mas vamos lá. Se fechar o carnaval, não houver o carnaval... Outras atividades que concentram pessoas em espaços abertos e fechados também vão ser suspensas pelo mesmo tempo? Eu vou falar especificamente Depende aqui. da atividade, né, Então, Edu? cultos religiosos em espaços fechados. Estádios de futebol que hoje em dia estão abertos. Se gerar a mesma discussão, ok, não é ranço. Mas não vai acontecer isso. E a gente sabe bem por quê. Mas é importante que a gente discuta a questão do carnaval. Mas acho que é natural que haja uma preocupação, Eduardo. A gente está tranquila, saindo de uma todos situação temos. extrema. Sem dúvida. E eu concordo com o Pedro que eu me sentiria mais tranquila se houvesse a colocação pública de parâmetros. Escuta, olha, nós estudamos aqui tudo o que se sabe sobre o Covid até agora e concluímos que até aqui é seguro, até aqui o risco não vale o benefício econômico. Por isso, vamos ou não vamos. A gente tem visto decisões sendo tomadas nas capitais do Brasil muito mais de acordo com a posição ideológica do governante do que com a situação da Covid. É normal que haja essa insegurança. E a discussão tem que ser agora, é claro, porque não dá para adiar. Não dá. Na verdade, já está muito tarde para o planejamento do carnaval. E a gente fica muito de olhado, mas fica muito de olho também no que acontece na Europa agora, que achou que já tinha passado pelo pior momento, e a gente vê um recrudescimento no número de casos. Não necessariamente no número de mortes, mas no número de casos em países que têm. E olha, a diferença de vacinação não é tão grande, Edu. Quando a gente olha e fala, na Áustria tem uma população antivacina muito grande. A porcentagem de vacinados na Áustria com primeira dose é 69, no Brasil é 76. Esses 7 pontos percentuais são suficientes para fazer a diferença da água para o vinho? São coisas que a gente está aprendendo aqui com a roda andando, com o carro andando, que é trocar a roda com o carro andando, como se diz. Eu ficaria mais segura se a gente tivesse parâmetros. E mais uma vez lamento que não haja uma atuação do Ministério Federal para dividir parâmetros com as prefeituras do Brasil, porque a decisão é de cada prefeitura. Nós temos 5.500 e tantas prefeituras no Brasil. São 5.000, quase 6.000 decisões diferentes sendo tomadas, sabe-se lá com que critério. É verdade que o Ministério da Saúde não decide, a decisão é local. Mas se houvesse uma orientação, a gente teria pelo menos um ponto de partida. Deixando claro, eu falei todos esses números, não foi nem para defender haver ou não haver. A importância que esse evento tem e como ele deve sim ser discutido, diante dos parâmetros que infelizmente nós não temos, Pedro.